Você já pensou no que eu disse? Nathan perguntou, sua voz cuidadosamente medida enquanto girava o líquido âmbar em seu copo de cristal. A questão pairava na sala de estar da nossa cobertura como uma nuvem de tempestade, carregada de acusações tácitas. Descansei minha mão em minha barriga inchada, sentindo nossa filha chutar sob minha palma. Grávida de 6 meses e meu marido, há 4 anos, estava pedindo o divórcio. A ironia não passou despercebida por mim. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando. E se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito. Porque amanhã salvei algo muito especial para você. Não pensei em mais nada, Nathan. Respondi, mantendo a voz firme apesar do furacão de emoções dentro de mim. Da minha posição em nosso sofá de couro italiano importado, aquele que Nathan insistiu que precisávamos. Eu o observei andar diante das janelas do chão ao teto com vista para o horizonte brilhante de Manhattan. Então você entende minha posição. Ele continuou, sem olhar nos meus olhos. Isso não está mais funcionando, Elise. Nós nos distanciamos. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Como se dissolver um casamento enquanto sua esposa carrega seu filho fosse tão casual quanto cancelar reservas para jantar. Atrás de Nathan, a cidade pulsava com a energia noturna, milhares de luzes piscando como estrelas trazidas à terra. Certa vez, achei aquela vista fascinante. Agora isso apenas me lembrou da ambição de Nathan, fria, distante, bonita de longe, mas vazia de perto. E o momento? Eu perguntei, incapaz de evitar o tom da minha voz. Você não podia esperar até que nossa filha nascesse? Nathan suspirou, dramaticamente. O som que eu reconheci como seu prelúdio à condescendência. O momento é infeliz, eu admito. Mas arrastar isso não tornará as coisas mais fáceis. Ele finalmente se virou para mim. Sua expressão era uma máscara experiente de arrependimento. Meu advogado diz que uma ruptura completa é melhor. Ah, sim, seu advogado. Miranda Chen, a advogada de divórcio elegante e bem vestida que ligava para nossa casa há semanas. A mesma Miranda que mandava mensagens para Nathan o tempo todo. A mesma Miranda cujo perfume detectei no paletó dele no mês passado. Respirei lentamente e centralizando. E o que Miranda sugere sobre acordos de custódia? A sutil hesitação confirmou minhas suspeitas antes que ele pudesse se recompor. Não sei o que você está insinuando, mas Miranda está apenas prestando serviços profissionais. Serviços profissionais. É assim que eles chamam agora? Claro, respondi, a imagem de uma aceitação calma. E esses serviços profissionais incluem um plano parental para nossa filha? Ou isso é uma taxa adicional? A mandíbula de Nathan apertou. Não seja difícil, Elise. Já fui mais que generoso em minha oferta inicial. Ele pousou o copo com um tilintar agudo na mesa de centro, de mármore. A cobertura será vendida, os bens serão divididos igualmente. Você receberá pensão alimentícia adequada, naturalmente. Apropriado. Generoso. Sua linguagem cuidadosa dizia muito sobre o que ele não estava dizendo, que ele planejava me dar o mínimo que pudesse fazer. Eu me perguntei se ele se lembrava daquele dia, 4 anos atrás, de pé no altar, vestido de branco imaculado, jurando para sempre diante de nossos amigos e familiares. Eu me perguntei se ele se lembrava das lágrimas em seus olhos quando eu contei que estava grávida. Eu me perguntei quando essas coisas se tornaram obstáculos inconvenientes para sua felicidade, em vez de sua felicidade em si. Entendo, eu disse, levantando-me lentamente do sofá, uma mão apoiando minha parte inferior das costas. A gravidez tornou esses movimentos simples cada vez mais difíceis. E quando devo esperar documentos formais? Miranda está preparando tudo, respondeu Nathan com alívio evidente em sua voz. Ele esperava histeria, talvez, ou mendicância. Eles devem estar prontos até o final da semana. Balancei a cabeça e fui em direção ao nosso quarto, que, em breve, seria apenas o quarto dele, eu suponho. Elise.
Ele me chamou, com uma hesitação incomum em sua voz. Espero que possamos manter isso civilizado, para o bem de todos. Parei na porta, sem me virar. Civil é meu nome do meio, Nathan. O que Nathan não sabia, o que ele nunca se preocupou em descobrir em nossos anos juntos, era que a civilidade era de fato minha especialidade. Como negligenciada filha do meio de Richard Harrington, aprendi cedo que a observação silenciosa revelava mais do que um confronto impetuoso. Enquanto minhas irmãs lutavam pela atenção de nosso pai, eu observava e aprendia como ele construiu seu império imobiliário do nada. Dentro do nosso quarto, fechei a porta suavemente atrás de Mem, sem dramatismo, sem batidas. Nathan interpretaria minha calma como derrota, como aceitação. Homens como ele sempre confundiram compostura com fraqueza. Meu telefone tocou com uma mensagem do meu pai. Está tudo bem, Lizzie? Reunião de revisão anual amanhã às 10. Você ainda vem? Sorri levemente para a tela. Aos 72 anos, meu pai ainda administrava o setor imobiliário mais restrito de Nova York. Mesmo com sua semi-aposentadoria, ele manteve o controle sobre todos os aspectos da Harrington Holdings. Eu estarei. Lá, eu mandei uma mensagem de volta. E papai, precisarei de algum tempo com você depois. Assunto privado. Sua resposta veio imediatamente. Minha porta está sempre aberta para você, garoto. Deixando meu telefone de lado, fui até o closet e deslizei para o lado o painel falso na parede dos fundos. Um recurso de segurança que Nathan nunca questionou quando reformamos no ano passado. Dentro do pequeno cofre havia uma carteira fina de couro. Retirei-o e voltei a sentar-me na beira da nossa cama king size. O portfólio continha um único documento, encadernado com um simples clipe preto. Passei os dedos pelo logotipo em relevo, no canto. Pierce & Mahoney, advogados. 4 anos atrás, 2 semanas antes do nosso casamento, sentei-me no escritório de Thomas Pierce por recomendação do meu pai. Um acordo pré-nupcial é simplesmente um negócio prudente, Sra. Harrington, explicou o advogado mais velho, especialmente considerando os bens de sua família. Nathan veria isso como um sinal de desconfiança, respondi. Ele deixou claro que considera os acordos pré-nupciais um insulto. Thomas se inclinou para a frente, com olhos gentis, mas sérios, por trás dos óculos de aros metálicos. Então talvez devêssemos discutir um acordo alternativo, algo que proporcione proteção sem confronto. Essa alternativa estava agora, em minhas mãos, um acordo pós-nupcial, preparado, mas nunca apresentado a Nathan, com uma disposição única que seria ativada automaticamente em circunstâncias específicas. A assinatura de Nathan já estava nele, escondida dentro da pilha de documentos anuais de investimento que eu fazia com que ele assinasse todos os anos para nossa gestão conjunta de portfólio. A disposição era simples. No caso de Nathan, iniciar o processo de divórcio enquanto eu estivesse grávida ou 1 ano após o parto, seria desencadeada uma reestruturação significativa dos nossos acordos financeiros. Em vez da divisão igualitária padrão que esperava sob a lei de Nova York, ele reteria apenas o que trouxera para o casamento, uma quantia consideravelmente menor do que aquilo que agora controlávamos juntos. Meu pai chamou isso de cláusula de integridade. Thomas Pierce chamou de inovador, mas totalmente aplicável. Eu chamei isso de seguro que nunca esperei precisar. No entanto, aqui estava eu, grávida de 6 meses, com os papéis do divórcio iminentes. Devolvi o documento ao seu esconderijo e coloquei a camisola. Amanhã exigiria um timing cuidadoso e uma compostura perfeita. Felizmente, essas foram qualidades que cultivei durante toda a minha vida. Quando me acomodei na cama, ouvi o telefone de Nathan tocar na sala, seguido por sua voz baixa. Miranda, sem dúvida, finalizando os detalhes do que ele pensava ser uma dissolução direta do nosso casamento. Fechei os olhos, sentindo minha filha mudar dentro de mim. Não se preocupe, pequena, eu sussurrei, acariciando minha barriga. Mamãe, tem um plano. A sede da Harrington Holdings ocupava os 10 últimos andares de um elegante arranha-céu em Midtown.
Trabalhei aqui todos os verões durante a faculdade e por 2 anos após a formatura, antes de conhecer Nathan em um evento beneficente e redirecionar minha atenção para apoiar sua carreira na Reynolds Financial. Ao sair do elevador para o andar executivo, rostos familiares me cumprimentaram com sorrisos calorosos e preocupados. Minha gravidez estava visível para todos agora, e as notícias corriam rapidamente nesses círculos. "Elise, você está radiante", disse Janet, assistente executiva de meu pai há 20 anos. Seus olhos, aguçados e inteligentes, avaliaram-me rapidamente. "Mas você parece cansado. Está tudo bem?" "Apenas insônia na gravidez", respondi com um sorriso tranquilizador. "Ele está pronto para mim? Vá direto. A equipe de revisão trimestral acabou de encerrar." O olhar de Janet permaneceu em mim, e eu sabia que ela suspeitava que minha visita fosse mais do que apenas assuntos rotineiros. Meu pai se levantou quando entrei em seu escritório de canto, contornando sua enorme mesa para me abraçar. Richard Harrington tinha o porte de um homem com metade de sua idade, e seus cabelos grisalhos eram a única concessão à passagem do tempo. "Aí está minha garota", ele disse calorosamente, ajudando-me a sentar em uma das cadeiras macias posicionadas, diante de sua mesa. "Como minha neta está tratando você?" "Ela está praticando suas habilidades de kickboxing na minha bexiga", respondi, acomodando-me na cadeira. "Mas caso contrário, estamos conseguindo." Papai voltou ao seu lugar, estudando-me com o mesmo olhar penetrante que intimidara incontáveis rivais nos negócios. "Agora, qual é esse assunto particular que você mencionou? E onde está Nathan?" "Eu esperava que ele já acompanhasse você às consultas médicas." Respirei fundo. Nathan pediu o divórcio ontem à noite. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. A expressão do meu pai não mudou, mas os nós dos dedos ficaram brancos onde repousavam sobre a mesa. "Entendo", ele disse finalmente, sua voz enganosamente suave. "E o seu raciocínio para esta decisão impecavelmente cronometrada?" Os clichês de sempre. Se distanciando. Querendo coisas diferentes. Mantive meu tom neutro, factual. "O advogado dele está preparando os documentos." "Neste momento." "Miranda Chen", papai afirmou em vez de perguntar. Ao meu olhar surpreso, ele encolheu os ombros. "Meu objetivo é saber quem representa os adversários em potencial. Ela tem a reputação de ser implacável, especialmente com desafios pré-nupciais." "Isso não será um problema", respondi, permitindo-me um pequeno sorriso. "Já que não temos um acordo pré-nupcial." A sobrancelha do meu pai se arqueou. "Lembro-me claramente de ter sugerido o contrário antes do seu casamento." "Você sugeriu que eu me protegesse." Eu o corrigi. "E eu fiz. Só que não da maneira que Nathan teria esperado." A compreensão surgiu em seu rosto, seguida por algo que quase parecia orgulho. "O documento que Thomas Pierce preparou?" Eu balancei a cabeça. Nathan assinou há 3 anos sem perceber o que era. "A contingência de gravidez será ativada no momento em que ele entrar com o pedido." Papai recostou-se na cadeira, uma sugestão de sorriso brincando em sua boca. "E ele não tem ideia." "Nenhum", eu confirmei. "Ele espera um divórcio padrão, divisão igualitária de bens, pensão alimentícia mínima e um rompimento total com sua reputação intacta." Mas em vez disso, ele aprenderá que enquanto subia na hierarquia corporativa da Reynolds Financial, eu investia discretamente meu fundo fiduciário por meio de subsidiárias da Harrington. A cobertura que ele acha que possuímos em conjunto? Comprada por meio de minha holding. A propriedade de férias nos Hamptons? O mesmo acordo. Meu pai assentiu lentamente. "E você precisa do que de mim, exatamente?" "2 coisas", eu disse, endireitando-me na cadeira. "Primeiro, preciso de acesso ao investigador particular que você usou durante a aquisição da Westridge. Nathan acredita que seu caso com Miranda está bem escondido, mas preciso de documentação.
Não para o divórcio. Nova York não tem culpa, mas para depois. E segundo, preciso acelerar meu retorno a Harrington Holdings. A vice-presidência de desenvolvimento estratégico está vaga desde que Michael se aposentou. Eu quero. Papai. Me estudou por um longo momento. Quando Nathan e eu nos casamos, deixei minha carreira executiva em Harrington para apoiar sua carreira. Parecia romântico na época. A esposa solidária por trás do homem de sucesso. Agora, a ingenuidade dessa decisão ardia como sal numa ferida aberta. O conselho precisaria aprovar a nomeação, disse papai finalmente. Mas, na verdade, eu já tinha planejado propor seu nome na reunião do próximo mês. Seu trabalho no portfólio de Richardson impressionou a todos, mesmo fazendo isso em meio período. Alívio tomou conta de mim. O portfólio Richardson foi meu projeto preferido no ano passado, uma série de investimentos cuidadosamente estruturados que renderam retornos bem acima da média do mercado. Eu tinha conseguido isso silenciosamente, sem o conhecimento ou envolvimento de Nathan, apresentando meu trabalho diretamente ao conselho a cada trimestre. A posição de Michael é sua, se você quiser, continuou papai. Embora o momento possa levantar sobrancelhas dada a sua condição. Coloquei as duas mãos na minha barriga. Este bebê é exatamente o motivo pelo qual preciso garantir minha posição agora. Nathan não espera que eu revide. Ele acha que a gravidez me torna vulnerável, que aceitarei quaisquer termos que ele oferecer apenas para evitar o estresse. A expressão do pai escureceu. Ele nunca mereceu você, Elise. Talvez não, reconheci. Mas ele me deu uma coisa boa. Esfreguei minha barriga suavemente. E ela vale tudo isso. Meu pai estendeu a mão por cima da mesa e apertou minha mão. Qual é o seu cronograma? O advogado de Nathan entregará os papéis até o final da semana. O processo pós-nupcial será ativado imediatamente. Precisarei das conclusões do investigador antes de nosso primeiro comparecimento ao tribunal, que Miranda agendará o mais rápido possível. Ela prefere sobrecarregar os oponentes com procedimentos rápidos. Considere isso feito. Papai fez uma breve anotação em seu tablet. Janet irá conectá-lo com a Sullivan Investigations esta tarde. Quanto ao assunto da empresa, convocarei uma sessão emergencial do conselho para amanhã. Dado o seu histórico, com o portfólio de Richardson, não prevejo objeções à sua nomeação. Levantei-me da cadeira, sentindo-me mais leve do que há semanas. Obrigado, pai. Não é necessário agradecimento, ele respondeu, vindo para me abraçar novamente. Você é uma Harrington, Elise. Nós cuidamos dos nossos. Ele se afastou, seus olhos ferozes com amor protetor. E seja o que for que aquele seu marido idiota planejou, ele está prestes a aprender o que isso realmente significa. Ao sair do escritório do meu pai, meu telefone tocou com uma mensagem de Nathan. Encontro. Com Miranda demora muito. Não espere. Podemos discutir detalhes amanhã. Coloquei o telefone de volta na bolsa sem responder. Deixei-o pensar que eu estava em casa, chorando por causa das minhas vitaminas pré-natais. Amanhã, o cenário do nosso divórcio seria dramaticamente diferente de tudo o que ele e Miranda haviam planejado. No elevador até o saguão, peguei meu telefone novamente e abri meu aplicativo bancário. Com alguns toques rápidos, transferi uma quantia significativa da nossa conta conjunta para a minha conta privada. Nada que pudesse ser interpretado como ocultação de bens, apenas o suficiente para garantir conforto enquanto o processo legal se desenrolava. Ao sair para o sol brilhante da primavera, senti minha filha dar um chute decisivo, como se estivesse oferecendo seu próprio voto de confiança. Isso mesmo, pequena, murmurei, chamando um táxi. Paramos de ser subestimados. O dia seguinte passou num borrão de atividade. Embora Nathan permanecesse visivelmente ausente, hospedado no apartamento de Miranda, embora não soubesse que... Eu estava ciente desse detalhe. Me reuni com a Sullivan Investigations. Finalizei minha nomeação para a equipe executiva da Harrington Holdings e me preparei para o confronto inevitável. À noite,
Eu estava confortavelmente acomodado na sala da cobertura com uma xícara de chá de ervas, quando ouvi a chave de Nathan. Na porta. Hora do jogo. Ele entrou parecendo amarrotado e cansado, seu terno de grife ligeiramente amassado. A visão de mim lendo calmamente no sofá pareceu perturbá-lo momentaneamente. Elise, disse ele, recuperando rapidamente a compostura. Eu não esperava que você estivesse acordado. Esperar meu marido voltar para casa parece razoável, respondi suavemente, deixando meu livro de lado. Especialmente quando temos assuntos importantes para discutir. Nathan afrouxou a gravata, evitando meu olhar. Sobre isso, Miranda preparou o pedido inicial. Ela sugere que nos encontremos amanhã para revisar os termos antes de submeter ao tribunal. Para simplificar. Simplicidade, repeti. Sim, isso seria preferível. Algo no meu tom o fez erguer os olhos bruscamente. Você parece calmo. Você esperava histrionismo? Implorando? Apelos chorosos aos nossos votos? Bebi meu chá. Esse não é meu estilo, Nathan. Você sabe disso. O alívio brilhou em seu rosto. Então você entende que isso é o melhor. Uma ruptura limpa, uma divisão justa, e nós dois podemos seguir. Em frente. Eu entendo perfeitamente, assegurei-lhe. Embora deva mencionar que contratei meu próprio advogado para revisar os documentos. Procedimento padrão. Tenho certeza de que Miranda concordaria. A expressão de Nathan ficou tensa, quase imperceptivelmente. Isso é desnecessário. Os termos são extremamente generosos. Mesmo assim, respondi, levantando-me do sofá com graça deliberada, uma mão apoiando minha barriga. Thomas Pierce se juntará a nós na reunião de amanhã. Perfurar? A voz de Nathan aumentou ligeiramente. Da empresa do seu pai? Elise, isso não precisa se tornar controverso. Fiz uma pausa no caminho para o quarto. Nada de controverso sobre representação legal adequada, Nathan. Achei que você, entre todas as pessoas, apreciaria a devida diligência. Ofereci-lhe um sorriso sereno. Escritório de Miranda às 2. Correto? Estaremos lá. Antes que ele pudesse responder, fechei a porta do quarto atrás de mim, deixando-o parado na sala, com as primeiras dúvidas criando raízes visivelmente. Em nosso quarto, que em breve será só meu, coloquei minha camisola e me sentei na cama com meu laptop. Um novo e-mail da Sullivan Investigations continha conclusões preliminares. Fotos datadas de Nathan entrando no prédio de Miranda tarde da noite. Recibos de jantares românticos cobrados em seu cartão corporativo e reservas de hotel feitas, em nome de seu assistente, mas assinadas por ele. Uma documentação completa sobre traição, toda compilada em menos de 24 horas. Os recursos do meu pai eram muito eficientes. Outra notificação por e-mail apareceu. Esta do secretário do Conselho, confirmando minha nomeação como vice-presidente de desenvolvimento estratégico da Harrington Holdings, com efeito imediato. Em anexo estava um comunicado de imprensa programado para distribuição amanhã à tarde. Momento perfeito. Fechei meu laptop e apaguei a luz, ouvindo Nathan se movimentando no quarto de hóspedes no fim do corredor. Amanhã, Miranda Chen esperaria enfrentar uma mulher grávida, perturbada e desesperada para preservar seu casamento. Em vez disso, ela se encontraria com o recém-nomeado vice-presidente de um dos conglomerados imobiliários mais poderosos de Nova York, apoiado por Thomas Pierce, cuja reputação de eficiência implacável rivalizava com a de Miranda. E Nathan descobriria que subestimar Elise Harrington foi o erro mais caro de sua vida. Enquanto eu caía no sono, minha filha chutava vigorosamente, como se sentisse a tempestade que se aproximava. Isso mesmo, eu sussurrei na escuridão. Amanhã mostraremos a eles do que somos feitos. O escritório de advocacia de Miranda Chen ocupava o 42º andar de uma torre reluzente no distrito financeiro, com área de recepção, decorada em tons de cinza-aço e branco ártico. Intencionalmente intimidante, pensei, enquanto a recepcionista me conduzia pelas salas de conferência com paredes de vidro em direção ao escritório do canto.
Eu cheguei precisamente 15 minutos, mais cedo. Não o suficiente para parecer ansiosa, mas o suficiente para me acalmar antes de Nathan e Miranda começarem a apresentação. Thomas Pierce caminhava ao meu lado, seu cabelo grisalho e seu terno carvão impecável, projetando exatamente a seriedade que eu precisava. Lembre-se, murmurou Thomas enquanto nos aproximávamos do escritório de Miranda. Deixe-os apresentar, seus termos completamente antes de introduzirmos o pós-nupcial. Efeito máximo. Assenti, ajustando o blazer de maternidade feito sob medida que havia escolhido para hoje. Azul marinho Harrington, ombros estruturados, botões dourados sutis com o brasão da minha família. Armadura de batalha, à sua maneira. A assistente de Miranda abriu a porta com um sorriso experiente. A senhora Chen está pronta para você. O Sr. Morrison ainda não chegou. Claro que não. O movimento de poder preferido de Nathan. Deixar os outros esperar. Miranda levantou-se de trás de sua mesa de vidro quando entramos. Seu vestido vermelho contrastava fortemente com o escritório monocromático. Seu sorriso permaneceu fixo enquanto ela registrava a presença de Thomas. Senhora Harrington. Ela me cumprimentou, estendendo a mão. E Sr. Pierce? Eu não sabia que você se juntaria a nós. Adição de última hora, respondeu Thomas suavemente, com um aperto de mão firme. A Sra. Harrington sentiu que uma representação adequada era prudente. O sorriso de Miranda se apertou quase imperceptivelmente. Claro, embora esta seja apenas uma discussão preliminar de termos, nada formal ainda. Mesmo os termos preliminares se beneficiam da revisão profissional, eu disse, sentando-me cuidadosamente em uma das cadeiras elegantes diante de sua mesa. Aos 6 meses de gravidez, esses movimentos simples exigiam concentração crescente. Miranda voltou ao seu lugar, os olhos escuros me avaliando com cautela renovada. Nathan sem dúvida me descreveu como complacente, talvez até ingênuo. A presença de Thomas Pierce já havia perturbado essa narrativa. Nathan mencionou que você está esperando uma menina, disse Miranda, seu tom suavizando para uma simpatia. Praticada. Parabéns. Estas circunstâncias devem ser especialmente difíceis. Obrigado pela sua preocupação, respondi, correspondendo à sua cortesia profissional. Embora eu tenha descoberto que a dificuldade muitas vezes revela oportunidade. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente e Nathan entrou. Ele vacilou um pouco ao me ver já sentado com Thomas, então se recuperou rapidamente, ajeitando a gravata. Desculpe o atraso. A reunião do conselho demorou. Sua desculpa padrão, apresentada com casualidade praticada. Thomas, que bom ver você. Thomas assentiu sem se levantar. Nathan. Miranda gesticulou para que Nathan se sentasse ao lado dela, criando um alinhamento visual que eu tinha certeza que era intencional. Nós contra eles. As linhas de batalha traçadas. Vamos começar? Miranda abriu um elegante portfólio de couro. Eu preparei um acordo de dissolução padrão baseado nas instruções de Nathan. Divisão igual dos bens conjugais, guarda conjunta com custódia física primária para Elise até a criança completar 3 anos, momento em que revisaríamos o acordo. Pensão alimentícia calculada de acordo com as diretrizes estaduais. Ela deslizou um documento para mim. A divulgação financeira lista todos os ativos conhecidos. Nathan tem sido muito aberto. Aceitei a papelada sem olhar para ela, passando-a diretamente para Thomas. Seus olhos percorreram a primeira página, depois a segunda, e uma leve contração. Na mandíbula foi a única indicação de sua reação. E a cobertura? Thomas perguntou, seu tom enganosamente suave. Para ser vendido, Miranda respondeu imediatamente. Produtos divididos igualmente, é claro. Nathan entende que Elise precisará garantir moradia adequada para ela e para o bebê. Generoso, Thomas murmurou, continuando a escanear o documento. Nathan mexeu-se na cadeira, claramente desconfortável com a presença de Thomas. Bom, o desconforto levou a erros. Como você pode ver,
continuou Miranda. Estamos propondo um acordo muito justo. Nathan valoriza uma resolução amigável. Eu sorri educadamente. Amigável é certamente preferível. Nathan relaxou um pouco, interpretando minha calma como aquiescência. Miranda, mais perspicaz, me estudou com os olhos semicerrados. Antes de prosseguirmos, interveio Thomas, deixando de lado o documento de Miranda. Devemos abordar o acordo existente. Nathan franziu a testa. Qual acordo existente? Thomas retirou uma pasta fina da pasta e colocou-a sobre a mesa. O acordo pós-nupcial assinado por ambas as partes há 3 anos. A cor desapareceu do rosto de Nathan. Isso é impossível. Nunca assinamos um acordo pós-nupcial. Pelo contrário. Thomas abriu a pasta e virou-a para eles. Sua assinatura aparece na página 12, datada de 15 de outubro, há 3 anos. E novamente na renovação anual, a cada ano subsequente. Miranda pegou o documento, examinando-o rapidamente, com a compostura profissional em frangalhos. Isso é irregular. Quando isso foi supostamente apresentado ao meu cliente? Foi incluído na documentação anual da carteira de investimentos. Expliquei, observando a crescente confusão de Nathan. O mesmo pacote que você assina todos os anos sem ler, Nathan. Página 12. Logo após as divulgações do fundo. Westbrook. O reconhecimento surgiu em seus olhos, seguido rapidamente pela raiva. Isso é uma armadilha. Você enterrou intencionalmente. Estava claramente marcado. Thomas respondeu calmamente. E executado com reconhecimento de firma adequado. Os tribunais têm repetidamente defendido acordos semelhantes, desde que atendam aos padrões básicos de divulgação. Miranda agora examinava o documento furiosamente, virando as páginas com agitação crescente. Quando ela chegou a uma seção específica, ela parou abruptamente, sua expressão endureceu. Isso contém uma cláusula de contingência de gravidez, disse ela, com a voz tensa e com raiva controlada. De fato, confirmou Thomas. Ativado especificamente nas circunstâncias atuais. Início do processo de divórcio durante a gravidez. Nathan pegou o documento de Miranda. O que diabos isso significa? Que contingência? Isso significa... Eu disse, falando diretamente com ele pela primeira vez, que no caso de você decidir se divorciar de mim enquanto eu estava grávida de seu filho, certas proteções financeiras serão ativadas automaticamente. Proteções? Miranda repetiu categoricamente. Vamos ser específicos, certo? Esta cláusula reverte essencialmente todos os bens conjugais ao seu proprietário original, menos contribuições específicas para joint ventures. Ela olhou para cima, os olhos frios. É punitivo. É seguro. Eu a corrigi. Exatamente contra esse cenário. Nathan ainda estava lendo, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Isso não pode ser executável. Nunca concordei com isso. Sua assinatura indica o contrário, respondeu Thomas, assim como a renovação anual, que você assinou 3 vezes. Você me enganou, acusou Nathan, olhando para mim com choque genuíno, como se ele fosse a parte traída. Você sabia que eu nunca li esses documentos de investimento. Uma falha na devida diligência de sua parte. Observei calmamente. Dificilmente constitui fraude. Miranda colocou uma mão no braço de Nathan quando ele começou a se levantar. Vamos permanecer profissionais. Ela se virou para Thomas. Este documento requer uma revisão cuidadosa. Precisaremos de tempo para consultar advogados adicionais. Claro, Thomas concordou agradavelmente. Embora você deva saber que a cláusula de gravidez inclui um elemento sensível ao tempo. Os bens transferidos após a entrega dos papéis do divórcio podem estar sujeitos a ações de recuperação. Nathan empalideceu ainda mais. Os 100 mil que ele transferiu para sua conta privada ontem, uma transferência que a Sullivan Investigations documentou imediatamente, agora seriam problemáticos. Isso é ridículo, ele retrucou. Não vou ser chantageado para permanecer em um casamento fracassado.
Ninguém está pedindo para você ficar. Respondi suavemente. O acordo simplesmente garante que nosso filho e eu teremos o sustento adequado, dado o momento de sua decisão. Miranda estava fazendo anotações rapidamente. Precisamos calcular exatamente o que isso significa financeiramente. Nathan, que bens você trouxe para o casamento de forma independente? Nathan passou a mão pelo cabelo cuidadosamente penteado, visivelmente agitado. Meu condomínio no centro da cidade. Minha carteira de investimentos talvez 2 milhões. Uma economia de cerca de 300 mil. Thomas deslizou outro documento pela mesa. Por conveniência, preparamos um resumo dos bens pré-matrimoniais versus bens conjugais. Como você verá, o patrimônio conjugal atual está avaliado em aproximadamente 28 milhões, dos quais cerca de 23 milhões reverteriam para Elise sob o acordo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nathan olhou para as figuras, a descrença estampada em seu rosto. Isso é um absurdo, declarou Miranda finalmente. Nathan ganhou a maior parte desse dinheiro através de seu cargo na Reynolds Financial. Na verdade, interrompi, o crescimento veio principalmente através de veículos de investimento que estabeleci através das subsidiárias da Harrington. O salário de Nathan, embora substancial, representa menos de 20% da nossa acumulação de ativos. Você nunca me disse que estava investindo através da empresa do seu pai, acusou Nathan. Você nunca perguntou, respondi simplesmente. Os relatórios trimestrais detalhavam claramente cada investimento. Mais uma vez, sua falha em revisá-los não é minha responsabilidade. O telefone de Miranda tocou. Ela olhou para ele e depois olhou 2 vezes, sua fachada composta rachando momentaneamente. Problema? Thomas perguntou educadamente. Ela se recuperou rapidamente. Nada relevante para a nossa discussão. Mas o leve tremor em sua mão sugeria o contrário. Meu próprio telefone vibrou no meu bolso. Uma rápida olhada confirmou o que eu já sabia. O comunicado de imprensa da Harrington Holdings acabara de ser publicado, anunciando minha nomeação como vice-presidente de desenvolvimento estratégico. A julgar pela reação de Miranda, ela acabara de receber a mesma notícia. Nathan, alheio a esse desenvolvimento, ainda estava concentrado no resumo financeiro. Isso não pode estar certo. A cobertura está em nossos nomes. A holding que comprou. A cobertura está em ambos os seus nomes, corrigiu Thomas. A empresa em si pertence 90% ao fundo fiduciário da família de Elise. Sua contribuição foi o pagamento inicial, que você notará que é creditado a você aqui. Ele tocou em um item de linha no resumo. Nathan olhou para mim, realmente me vendo, talvez pela primeira vez em nosso casamento. Você planejou isso o tempo todo. Eu me protegi. Eu o corrigi. Há uma diferença. Independentemente disso, Miranda interrompeu, recuperando a compostura. Precisaremos revisar minuciosamente esses documentos antes de prosseguir. Sugiro que adiemos e nos reunamos na próxima semana. Thomas fechou seu portfólio. Certamente. Embora esteja avisado, já entramos com uma notificação no tribunal sobre o acordo pós-nupcial. Quaisquer bens movidos depois de hoje irão desencadear uma revisão automática. A expressão de Nathan confirmou que ele estava planejando exatamente isso. Enquanto nos preparávamos para sair, a assistente de Miranda apareceu na porta. Sra. Chen, estou com o Sr. Wallace do Chronicle na linha 2. Ele está perguntando sobre o anúncio da Harrington Holdings e seu impacto no divórcio de Morrison. Os olhos de Miranda se voltaram para mim. Que anúncio? Levantei-me cuidadosamente da cadeira, uma mão apoiando a parte inferior das costas. Minha nomeação como vice-presidente de desenvolvimento estratégico da Harrington Holdings. Com efeito imediato. Você está voltando ao trabalho? Agora? A descrença de Nathan foi quase cômica. Você está grávida de 6 meses. A gravidez não diminui as minhas capacidades profissionais. Respondi calmamente, embora eu aprecie sua repentina preocupação com minha condição. A expressão de Miranda tornou-se calculista. O momento é interessante.
Mera coincidência. Thomas interrompeu suavemente. A votação do conselho foi agendada semanas atrás. Uma mentira patente, mas impossível de refutar. Se não houver mais nada? Eu perguntei, pegando minha bolsa. Nathan levantou-se abruptamente. Isso não acabou, Elise. Pelo contrário, respondi, encontrando seu olhar com firmeza. Está acontecendo, exatamente como descrito no acordo que você assinou. Thomas coordenará com Miranda os próximos passos. Enquanto Thomas e eu caminhávamos em direção ao elevador, senti o olhar de Nathan queimando minhas costas. O primeiro round foi decisivo a meu favor, mas eu não tinha ilusões de que ele sofreria facilmente. Homens como Nathan, acostumados a controlar a narrativa, raramente se rendiam sem lutar. Uma vez na privacidade do elevador, Thomas permitiu-se um pequeno sorriso. Isso correu muito bem, observou ele. Embora Miranda Chen seja formidável, ela buscará todos os ângulos possíveis para desafiar o acordo. Deixe-a, respondi, sentindo minha filha se mexer inquieta dentro de mim. Antecipamos cada argumento quando o redigimos. No entanto, prepare-se para táticas agressivas. Eles provavelmente solicitarão uma audiência de emergência para congelar bens enquanto se aguarda a revisão do pós-nupcial. Balancei a cabeça, já antecipando nossos contra-ataques. A equipe de publicidade do papai estará de prontidão caso eles tentem assassinar o caráter. E o relatório de Sullivan sobre as atividades extracurriculares de Nathan com Miranda deve fornecer uma vantagem útil. O elevador chegou ao saguão, suas portas se abrindo para revelar um pequeno grupo de repórteres já reunidos perto da entrada. As notícias viajaram rapidamente nos círculos financeiros. Senhora Harrington, chamou um, avançando. Você pode comentar sobre sua nomeação na Harrington Holdings durante o processo de divórcio? É verdade que o caso do seu marido com o advogado do divórcio começou antes da sua gravidez? Thomas deu um passo ligeiramente à minha frente, sua expressão severa. A senhora Harrington não tem comentários neste momento. Qualquer dúvida deve ser direcionada ao escritório de relações com a mídia da Harrington Holdings. Ele me guiou, eficientemente através da multidão, até o carro que me esperava, onde Martin, o motorista de longa data do meu pai, manteve a porta aberta. Seu pai manda parabéns, disse Martin enquanto fechava a porta atrás de nós. Tanto na consulta quanto, cito, mostrando aquela doninha do que é feito um Harrington. Eu sorri apesar de mim mesmo. Obrigado, Martin. Para casa, por favor. Enquanto o carro se afastava do meio-fio, observei os repórteres voltarem sua atenção para a entrada do prédio, por onde Nathan e Miranda tinham acabado de sair. Suas expressões, a estrondosa de Nathan, a cuidadosamente vazia de Miranda, me disseram tudo o que eu precisava saber sobre a discussão pós-reunião. A segunda rodada começa amanhã, observou Thomas, seguindo meu olhar. Eles solicitarão uma revisão de emergência logo pela manhã. E estaremos prontos, assegurei-lhe, afastando-me da janela. Sarah preparou o relatório contábil forense? Entregue. Esta manhã. As manobras financeiras de Nathan durante o último mês estão amplamente documentadas. As transferências para sua conta privada, as opções de ações liquidadas, até mesmo o cofre que ele abriu na semana passada. O cofre era uma informação nova. Conteúdo? Desconhecido, mas o momento é suspeito. Estabelecido um dia depois de ele ter consultado Miranda pela primeira vez. Fiz uma nota mental para que Sullivan investigasse mais a fundo. Nathan não era particularmente criativo, mas o desespero poderia torná-lo imprevisível. Qual é a nossa próxima vulnerabilidade? Perguntei, revisando mentalmente nossa estratégia. Thomas considerou por um momento. Sua gravidez em si. Eles podem sugerir que o estresse do litígio representa um risco para sua saúde. Tente adiar o processo até depois do parto, quando as disposições especiais não serão mais aplicáveis. O Dr. Winters já confirmou minha excelente saúde, respondi.
E tenho documentado meus sinais vitais e níveis de estresse diariamente desde que Nathan mencionou o divórcio pela primeira vez. Se necessário, podemos demonstrar que a incerteza causaria mais estresse do que a resolução. Thomas assentiu com aprovação. Você pensou em tudo. Nem tudo. Refleti silenciosamente. Eu não tinha previsto como seria ver o homem que amei, o pai do meu filho, olhar para mim com tanto cálculo. Apesar de tudo, alguma parte tola de mim esperava que Nathan demonstrasse um lampejo de arrependimento, talvez até de culpa. Em vez disso, vi apenas direitos frustrados e raiva. A cobertura precisará de segurança adicional esta noite, disse Thomas, interrompendo meus pensamentos. Nathan pode tentar remover itens de valor. Já combinado, assegurei-lhe. A administração do edifício foi instruída a não permitir a remoção de obras de arte ou antiguidades sem dupla autorização. Ao nos aproximarmos da cobertura, vi uma figura familiar andando do lado de fora. Minha irmã mais nova, Caroline, segurando 2 sacolas de comida do meu restaurante italiano. Favorito. Reforços, murmurei enquanto Martin estacionava no meio-fio. Caroline correu quando saí do carro. Aos 32 anos, 2 anos mais nova que eu, ela herdou o talento dramático de nossa mãe junto com seu cabelo ruivo. Conte-me tudo. Ela exigiu, entrelaçando o braço no meu quando entramos no prédio. Papai está sendo irritantemente vago, apenas dizendo que você lidou com isso lindamente. O que aconteceu? Ele chorou? Aquele advogado tubarão ficou verde quando Thomas apareceu? Vamos entrar primeiro, sugeri, acenando para Thomas enquanto ele partia com promessas de telefonar para qualquer acontecimento. Preciso tirar esses saltos antes que meus tornozelos se rebelem completamente. No andar de cima, rapidamente coloquei roupas largas enquanto Caroline preparava nosso jantar na mesa de centro da sala de estar. Carbonara contrabandeada para ela, frango grelhado e legumes para mim. Agora, disse ela, sentando-se de pernas cruzadas no chão à minha frente. Conte todos os detalhes. Contei a reunião enquanto comíamos, descrevendo a compostura de Miranda, o choque de Nathan e o momento preciso em que o equilíbrio de poder mudou. Deus, o que eu não daria para ter visto o rosto dele, disse Caroline, girando o macarrão no garfo. O grande Nathan Morrison, mestre do universo, percebendo que sua esposa grávida o superou. Ainda não é uma vitória, eu a avisei. Apenas um movimento de abertura. Caroline bufou deselegantemente. Por favor, Nathan nunca teve chance contra você, mesmo antes de você atacar Harrington com ele. Sua expressão suavizou-se. Mas... Você está bem? Sério? A simples pergunta quase me desfez. Desde o anúncio de Nathan, eu operei em modo estratégico, planejando, executando, avançando. Eu não me permiti processar totalmente a realidade emocional do colapso do meu casamento. Estou com raiva, admiti calmamente. Não apenas sobre o caso ou o divórcio, mas sobre o fato de ele ter tão pouca consideração por mim. 4 anos juntos, e ele nunca se preocupou em me ver de verdade. Apenas a versão conveniente que ele construiu em sua mente. Caroline. Estendeu a mão para apertar minha mão. Sua perda, monumentalmente, catastroficamente sua perda. Eu sei, concordei, sentindo minha filha mudar dentro de mim. E, honestamente, estou aliviado de certa forma. Melhor criá-la sem a pretensão de uma parceria que nunca existiu. Meu telefone tocou com um e-mail recebido. Caroline espiou por cima do meu ombro enquanto eu abria. Puta merda. Ela respirou. Isso é lista de namoradas de Nathan, confirmei, examinando o último relatório de Sullivan. Data de 18 meses. Miranda é apenas a mais recente. Caroline soltou um assobio baixo. Vários assuntos, então. Isso muda alguma coisa legalmente? Não. Nova York não tem culpa, mas confirma o que eu suspeitava. A insatisfação dele não foi repentina. O relatório continha evidências meticulosamente documentadas. Recibos de hotéis, despesas de restaurantes,
carimbos de data e hora de fotografias. Parecia que Nathan tinha sido infiel quase desde o início, e seu interesse diminuiu poucos meses depois do nosso casamento. Uma súbita onda de exaustão tomou conta de mim. As vitórias do dia, embora satisfatórias, cobraram seu preço. Caroline, sempre perspicaz, começou a juntar os restos do jantar. Você precisa descansar. Irmã mais velha ou não, você está criando um ser humano inteiro aí. Ficar esta noite? Perguntei, me surpreendendo com o pedido. Eu me orgulhava de lidar com essa situação de forma independente, mas de repente a ideia de ficar sozinha na cobertura me pareceu esmagadora. Já planejei isso, respondeu Caroline, segurando uma bolsa que eu não tinha notado perto da porta. Ordens do papai, embora eu tivesse feito isso de qualquer maneira. Enquanto ela me ajudava a levantar do sofá, meu telefone tocou novamente. Uma mensagem de Nathan. Precisamos conversar. Privadamente. Sem advogados. Caroline leu a mensagem. Por cima do meu ombro e zombou. Tradução. Preciso tentar manipular você sem a presença de testemunhas. Exatamente o que pensei. Concordei, deixando o telefone de lado sem responder. O que quer que Nathan quisesse discutir poderia esperar até de manhã. Esta noite foi para descanso e reagrupamento. Amanhã traria a próxima fase da batalha. E eu precisava de todas as minhas forças para o que estava por vir. Porque se a reunião de hoje confirmou alguma coisa, foi que Nathan, diante da perspectiva de perder status e dinheiro, não iria parar até recuperar o controle. Mas então, eu também não. Amanhã chegou com o zumbido insistente do meu telefone. 3 chamadas perdidas de Nathan, 5 mensagens de texto e um e-mail de Thomas Pierce marcados como urgentes. Percorri primeiro as mensagens de Nathan. Precisamos conversar antes que isso saia do controle. Elis, seja razoável. Vamos discutir isso como adultos. Você está cometendo um erro. Eu sei coisas sobre os negócios do seu pai que você não sabe. Liga para mim. Última chance de lidar com isso em particular. Multar. Faça do seu jeito. A progressão da bajulação. Para de ameaça foi previsivelmente Nathan. Encaminhei as mensagens para Thomas e abri seu e-mail. Como esperado, Nathan e Miranda entraram com uma moção emergencial contestando o acordo pós-nupcial, alegando fraude e coerção. A audiência foi marcada para as 14h. Coerção, murmurei para mim mesma, uma mão apoiada na minha barriga ativa. Isso é rico. O que é rico? Caroline perguntou sonolenta da porta do quarto de hóspedes, seu cabelo ruivo despenteado pelo sono. Estratégia jurídica de Nathan. Mostrei a ela o e-mail. Aparentemente, sua esposa grávida o enganou e o coagiu a assinar um documento legal que ele não se deu ao trabalho de ler. Caroline bufou, caminhando em direção à cozinha. Estratégia ousada. Como o juiz se sentirá se um suposto especialista financeiro alegar que assinou documentos sem lê-los? Exatamente, concordei, seguindo-a. O café está no armário, esquerdo, descafeinado para mim. Nojento, ela comentou, mas preparou obedientemente 2 xícaras. Qual é o plano para hoje? Audiência de emergência às 2. Antes disso, tenho uma reunião na Harrington Holdings para finalizar minha transição. O portfólio de Richardson precisa de atenção. Caroline me entregou uma caneca fumegante de descafeinado. Você realmente vai trabalhar hoje? Horas antes de enfrentar seu futuro ex no tribunal? Os negócios continuam, respondi simplesmente. Além disso, ficar ocupado me mantém focado. Meu telefone tocou. Desta vez meu pai. Bom dia, pai. Sullivan enviou seu relatório final, disse ele, sem preâmbulos. Você vai querer ver isso imediatamente. Encaminhei para seu e-mail seguro. Isso é sério? Digamos apenas que Nathan tem usado os recursos da empresa na Reynolds Financial para mais do que reuniões com clientes. Já alertei Thomas. Depois de encerrar a ligação, abri o aplicativo de e-mail seguro no meu tablet.
O relatório anexo de Sullivan continha registros financeiros da Reynolds Financial, mostrando que Nathan vinha cobrando despesas pessoais, incluindo hotéis e presentes, para suas diversas amantes, de contas de clientes, ocultando então os lançamentos por meio de uma contabilidade criativa. Não apenas adultério, mas fraude. Isso muda as coisas, eu disse a Caroline, que estava lendo por cima do meu ombro com os olhos arregalados. Santo inferno. Ela respirou. Ele está desviando? Não tecnicamente, esclareci. Ele é o vice-presidente de relações com o cliente. Ele tem poder discricionário sobre as despesas de entretenimento. Mas cobrar serviços de acompanhantes na conta de Martinez ultrapassa vários limites, tanto éticos quanto potencialmente legais. Encaminhei o relatório para Thomas com instruções para prepará-lo para possível envio ao tribunal. Depois fui tomar banho e me vestir. Às 8h30, eu estava no banco de trás do carro do meu pai, a caminho de Harrington Holdings, vestida com um traje de maternidade carvão com sutis acessórios dourados. Minha armadura de batalha para o dia seguinte. Martin navegou pelo trânsito matinal com facilidade e prática. Seu pai me pediu para permanecer à sua disposição hoje, Sra. Harrington. Onde quer que você precise ir, sempre que precisar sair. Obrigado, Martinho. Captei seu olhar preocupado pelo espelho retrovisor. Vou ficar bem. Esta não é minha primeira batalha corporativa. Claro que não, ele concordou. Mas é o primeiro envolvendo o pai do seu filho. Sua simples observação cortou minha compostura cuidadosamente mantida. Martin me levou à escola todos os dias durante 12 anos. Compareceu à minha formatura e chorou abertamente no meu casamento. Ele conquistou o direito a tais observações. Sim, reconheci suavemente. Isso complica as coisas. Basta lembrar, disse ele quando chegamos ao prédio Harrington. Família é mais do que sangue ou casamento. É quem fica ao seu lado quando as linhas de batalha são traçadas. Olhando para a torre reluzente que levava o nome da minha família, senti uma onda de gratidão pela rede de apoio que me rodeava. O que quer que tenha acontecido no tribunal hoje, eu não estava enfrentando isso sozinho. O andar executivo fervilhava de atividade quando saí do elevador. Janet me interceptou imediatamente com o tablet na mão. Os membros do conselho estão solicitando atualizações sobre o portfólio da Richardson antes da abertura do mercado. O departamento jurídico precisa da sua assinatura nos documentos de aquisição da Westridge. A equipe de relações públicas preparou pontos de discussão para qualquer dúvida sobre sua situação pessoal, e seu pai está esperando na sala de conferências com Sarah. Aceitei o tablet que ela me entregou, examinando a agenda da manhã. Diga ao conselho que distribuirei as atualizações de Richardson dentro de 1 hora. Assinarei os papéis de Westridge agora, e não preciso de argumentos de relações públicas. Qualquer dúvida pessoal receberá um simples sem comentários. Janet assentiu com aprovação. Exatamente o que seu pai sugeriu. Além disso, o Sr. Daniels, da Reynolds Financial, ligou 3 vezes esta manhã. Isso foi inesperado. O CEO da Reynolds Financial raramente se envolvia em questões pessoais. Ele disse o que se tratava? Não, mas ele parecia preocupado. Disse que era um assunto delicado que exigia discrição. Interessante. Perguntei-me se a investigação de Sullivan teria mexido com alguma coisa na empresa de Nathan. Vou ligar para ele depois da reunião com papai. Decidi. Mais alguma coisa urgente? Só uma coisa. O comportamento profissional de Janet suavizou-se, ligeiramente. A equipe executiva mandou entregar isto para o seu escritório. Ela apontou para uma porta onde 2 funcionários da instalação posicionavam um berço elegante ao lado de uma pequena área de estar. Uma placa discreta na parede dizia: Zona de silêncio para mãe e bebê. Eles queriam que você soubesse que sua filha é bem-vinda aqui, explicou Janet. O escritório adjacente foi convertido para privacidade quando necessário. O gesto atencioso, tão diferente do frio ambiente corporativo que Nathan descreveu na Reynolds, me impressionou momentaneamente.
Essas pessoas não eram apenas colegas. Eles eram uma família extensa que me conhecia desde a infância. Por favor, transmita meus agradecimentos a todos os envolvidos. Consegui, piscando para conter as lágrimas inesperadas. Hormônios da gravidez, disse a mim mesmo, embora soubesse que era mais do que isso. Janet apertou meu braço suavemente. Estamos todos muito felizes por ter você de volta, Elise. Na sala de conferências, encontrei meu pai revisando documentos com Sarah Matthews, consultora jurídica-chefe da Harrington Holdings. Aos 68 anos, com cabelos grisalhos e um intelecto aguçado, Sarah quebrou incontáveis barreiras no direito societário antes de ingressar na empresa familiar. Momento perfeito, disse papai, levantando-se para beijar minha bochecha. Sarah está analisando as descobertas de Sullivan. Bom dia, Elise, Sarah me cumprimentou. Como você está se sentindo? Pronto, respondi, acomodando-me em uma cadeira. Qual será a nossa exposição se Nathan retaliar revelando informações proprietárias sobre os investimentos de Harrington? Sarah sorriu levemente. Mínimo. As cláusulas de confidencialidade em seu pós-nupcial são rígidas, com cláusulas de indenização por danos liquidados. Se Nathan revelar alguma coisa, ele desencadeará penalidades automáticas que basicamente eliminariam o que resta de sua posição financeira. E a Reynolds Financial? Perguntei. Nathan deu a entender que tem informações prejudiciais. Um blefe. Meu pai interrompeu com confiança. Mantemos firewalls éticos entre Harrington e qualquer instituição onde os membros da família trabalhem. Nathan nunca teve acesso a nada substantivo. Sarah concordou com a cabeça. Suas ameaças são vazias. Mais preocupante é o que Sullivan descobriu sobre suas atividades na Reynolds. Se essa informação se tornar pública, Reynolds poderá enfrentar o escrutínio regulatório. O que explica por que Daniels está ligando, pensei. Alguém na Reynolds deve ter ficado sabendo da investigação. Pise com cuidado aí, aconselhou Sarah. Nathan ainda é tecnicamente funcionário da Reynolds. Qualquer coisa que você discuta com Daniels pode complicar as coisas. Entendido. Verifiquei meu relógio. Eu deveria ligar para ele antes da audiência. Há mais alguma coisa que eu precise saber? Sarah deslizou uma pasta pela mesa. Thomas apresentou nossa resposta à sua moção de emergência. A juíza Watkins está presidindo. Ela é justa, mas antipática às alegações de descuido financeiro de partes sofisticadas. Perfeito, eu disse, examinando o resumo da resposta. Thomas desmantelou sistematicamente cada uma das reivindicações de Nathan, enfatizando sua experiência profissional em finanças e as diversas vezes em que assinou o acordo de renovação. Mais uma coisa, acrescentou meu pai, com expressão grave. Sullivan notou atividade incomum no computador de Nathan ontem à noite. Ele acessou arquivos confidenciais de clientes em Reynolds, baixou vários documentos e depois excluiu os registros de acesso. Isso foi preocupante. Você acha que ele está planejando usar informações de clientes como vantagem? Ou simplesmente garantindo suas futuras opções de emprego? Sugeriu Sarah. De qualquer forma, é problemático para ele profissionalmente. Fiz uma anotação para alertar Thomas. E a apresentação do portfólio de Richardson para o conselho? Já preparado, disse papai, empurrando outra pasta para mim. Só preciso da sua revisão final antes da distribuição. Durante a hora seguinte, trabalhamos nos materiais de Richardson, finalizando métricas de desempenho e projeções de crescimento. O portfólio, meu projeto preferido no ano passado, superou consistentemente as expectativas do mercado, fornecendo uma prova tangível de minha perspicácia financeira, independentemente de Nathan ou do nome de minha família. Às 11, pedi licença para ligar para o CEO da Reynolds Financial da privacidade do meu escritório, Edward Daniels. Respondeu uma voz entrecortada após o primeiro toque. Sr. Daniels, Elise Harrington retornando sua ligação. Elisa. Seu tom suavizou. Obrigado por entrar em contato comigo. Entendo que este é um momento difícil. O que posso fazer por você, Sr. Daniels?
Ele limpou a garganta desconfortavelmente. Este é um assunto delicado. Tomamos conhecimento de algumas irregularidades na contabilidade do cliente de Nathan. Dada a sua situação, gostaria de falar diretamente com você antes de nosso comitê de auditoria prosseguir. Então, eles descobriram a contabilidade criativa de Nathan, independentemente da investigação de Sullivan. Interessante. Agradeço sua cortesia. Eu disse cuidadosamente. Mas não estou envolvido nas operações da Reynolds Financial, nem tenho conhecimento das atividades profissionais de Nathan. Claro! Daniels concordou rapidamente. Eu só liguei porque, bem, para ser franco, Nathan deu a entender que quaisquer problemas com suas contas foram sob sua orientação. Algo sobre gerenciamento conjunto de relacionamentos com clientes. Raiva explodiu quente e imediata. É claro que Nathan tentaria me implicar em seus crimes. Sr. Daniels, eu disse mantendo a voz calma. Nunca tive qualquer envolvimento com contas de clientes da Reynolds Financial. Nunca orientei Nathan ou qualquer outra pessoa sobre despesas ou contabilidade de clientes. Qualquer sugestão de outra forma é categoricamente falsa. Eu suspeitava disso. Ele suspirou. Nathan tem feito afirmações cada vez mais preocupantes esta manhã. Ele parece instável. Ele está no escritório agora? Não. Ele ligou, de sua casa, suponho. Ele foi colocado em licença administrativa enquanto se aguarda nossa investigação. Licença administrativa. A carreira de Nathan na Reynolds estava efetivamente encerrada, quer ele já tivesse percebido isso. Ou não. Lamento ouvir isso, eu disse, apesar de tudo. A identidade de Nathan estava inexoravelmente ligada ao seu status profissional. Perdê-lo o devastaria. Há mais uma coisa, acrescentou Daniels, hesitante. Nathan mencionou que tem evidências de coordenação inadequada entre Reynolds e Harrington Holdings. Algum tipo de alegação de abuso de informação privilegiada. Então esse era o ângulo dele. Desesperado e previsível. Não existe tal evidência porque não existe tal coordenação, afirmei com firmeza. A Harrington Holdings mantém barreiras éticas rígidas em relação aos familiares empregados em instituições financeiras. Todas as nossas transações são transparentes e totalmente documentadas. Eu acreditei que fosse esse o caso, disse Daniels, parecendo aliviado. No entanto, senti-me obrigado a informá-lo sobre suas afirmações. Depois de encerrar a ligação, liguei imediatamente para Thomas para atualizá-lo sobre esse novo desenvolvimento. Ele concordou em se preparar para possíveis alegações durante a audiência. Isso cheira a desespero, observou Thomas. Ele está procurando vantagem, qualquer vantagem. Concordo. Você entrou em contato com Miranda hoje? Em breve. Ela está explorando opções de acordo, o que sugere que a confiança deles está diminuindo. Acho que eles reconhecem que o acordo pós-nupcial provavelmente será mantido. Não. Há acordo. Eu disse com firmeza. O acordo permanece como está escrito. Há 1 hora, eu já havia finalizado a apresentação de Richardson, informado o conselho e estava a caminho do tribunal com Thomas. Martin navegou pelo trânsito do meio-dia, enquanto eu revisava nossa estratégia jurídica pela última vez. Lembre-se, aconselhou Thomas enquanto nos aproximávamos dos imponentes degraus do tribunal. O juiz Watkins aprecia respostas calmas e factuais. Não importa o que Nathan ou Miranda aleguem, mantenha a compostura. Entendido. Alisei meu blazer. Sobre minha barriga arredondada, extraindo força dos movimentos tranquilizadores de minha filha. Sala do tribunal era misericordiosamente privada. Os procedimentos do tribunal de família normalmente excluíam os espectadores. Mas ainda senti uma onda de vulnerabilidade quando entramos. Nathan e Miranda já estavam sentados à mesa do entrevistado, as cabeças unidas em uma conversa urgente. Nathan parecia estranhamente desgrenhado, sua aparência geralmente imaculada mostrando sinais de tensão. Thomas me guiou até nossa mesa, organizando nossos materiais com precisão, meticulosa. Concentrei-me na respiração,
consciente de manter a pressão arterial ideal para o bem do meu bebê. Precisamente às 2 horas, o oficial de justiça deu ordem ao tribunal e entrou a juíza Watkins, uma formidável mulher afro-americana, de 60 anos, com olhos astutos e um ar de eficiência sensata. Morrison Ver Harrington Morrison, anunciou ela, examinando os documentos preliminares. Moção de emergência contestando a validade de um acordo pós-nupcial. Senhora Chen, conforme você apresentou a moção, prossiga. Miranda levantou-se suavemente. Obrigado, meritíssimo. Estamos buscando alívio imediato de um acordo pós-nupcial, extremamente injusto que foi obtido de forma enganosa e contém disposições punitivas desencadeadas pelo pedido de divórcio do meu cliente. Obtido enganosamente como? Perguntou a juíza Watkins, olhando por cima dos óculos de leitura. O acordo estava oculto em documentos de investimento de rotina, meritíssimo. O Sr. Morrison não tinha conhecimento de que estava assinando um acordo pós-nupcial que afetava seus direitos conjugais. A expressão do juiz Watkins permaneceu neutra. O documento tinha um título claro? Tecnicamente sim, meritíssimo, mas... O Sr. Morrison foi impedido de ler o documento? Não, mas... Ele teve aconselhamento jurídico negado? Ele não foi informado de que um aconselhamento jurídico seria apropriado, rebateu Miranda. Juíza Watkins voltou sua atenção para a nossa mesa. Sr. Pierce, sua resposta? Thomas levantou-se com digna confiança. Meritíssimo, o acordo pós-nupcial em questão foi devidamente executado, claramente rotulado e renovado anualmente. O Sr. Morrison, um profissional financeiro com MBA pela Wharton, assinou o acordo 3 vezes distintas. Sua alegação de ignorância prejudica a credibilidade, especialmente dada sua experiência profissional na revisão de documentos financeiros. O juiz assentiu pensativamente. Sr. Morrison, tenho algumas perguntas diretamente para você. Nathan se levantou, ajeitando a gravata nervosamente. Sim, meritíssimo. Você trabalha com serviços financeiros, correto? Sim, meritíssimo. Sou vice-presidente de relações com clientes da Reynolds Financial. E nessa qualidade, você revisa e assina regularmente documentos jurídicos e financeiros? Sim, meritíssimo. Você normalmente assina esses documentos sem lê-los? Nathan se mexeu desconfortavelmente. Normalmente não. Mas em assuntos pessoais com minha esposa, havia um nível de confiança que... Por favor, responda diretamente à pergunta. Sr. Morrison, você costuma assinar documentos legais sem lê-los? Não, meritíssimo. Mesmo assim, você afirma ter assinado este documento específico, 3 vezes distintas, sem saber seu conteúdo? Nathan olhou para Miranda, que assentiu. Quase imperceptivelmente. Meritíssimo. Minha esposa apresentou deliberadamente esses documentos em momentos em que a revisão completa era difícil. Tarde da noite, após longos dias de trabalho, ou pouco antes de compromissos sociais, quando o tempo era limitado. Eu enrijeci com a mentira descarada. Thomas colocou a mão em meu braço, lembrando-me de manter a compostura. O juiz Watkins virou-se para mim. Senhora Harrington Morrison, você impediu intencionalmente seu marido de revisar esses documentos? Levantei-me com cuidado, consciente da minha gravidez visível. Absolutamente não, meritíssimo. Cada assinatura foi agendada com antecedência, com amplo tempo alocado. As reuniões de avaliação de investimentos normalmente duravam de 1 a 2 horas, com todos os documentos disponíveis para exame. O juiz tomou nota e voltou a falar com Nathan. Sr. Morrison, sua moção também reivindica coerção. Por favor, explique. Nathan se endireitou, aparentemente ganhando confiança. Meritíssimo, minha esposa vem de uma família poderosa com influência significativa nos círculos financeiros. Havia uma ameaça implícita de que a oposição aos seus desejos resultaria em consequências profissionais para mim. O juiz Watkins ergueu uma sobrancelha cética. Essa ameaça implícita foi documentada em algum lugar? Não por escrito, não, mas a pressão era clara.
Senhora Harrington Morrison, sua resposta? Meritíssimo. Tal pressão nunca foi aplicada. O sucesso profissional do meu marido foi inteiramente uma conquista dele. Até ontem, eu estive ausente das operações da Harrington Holdings por 4 anos, concentrando-me em apoiar a carreira do meu marido. O juiz me estudou pensativamente. O que nos leva ao momento certo. Sr. Morrison, você pediu o divórcio enquanto sua esposa estava grávida de 6 meses de seu filho. O acordo pós-nupcial contém disposições específicas que abordam exatamente esse cenário. Você contesta que o momento do seu pedido desencadeou essas disposições? Não, meritíssimo, admitiu Nathan. Mas eu não sabia que tais disposições existiam quando entrei com o pedido. Por que você não leu o acordo? Concluiu o juiz Watkins categoricamente. Exatamente, meritíssimo, Miranda interrompeu. O que corresponde ao nosso argumento fundamental, o Sr. Morrison não pode ser vinculado a termos dos quais não tinha conhecimento devido à ocultação deliberada de sua esposa. Não foi escondido, meritíssimo, rebateu Thomas. Foi apresentado abertamente com seus outros documentos de investimento. O Sr. Morrison optou por não lê-lo. Isso é negligência, não fraude. O juiz Watkins revisou o acordo mais uma vez e depois ergueu os olhos de forma decisiva. Estou pronto para decidir sobre esta moção. Sr. Morrison, sua alegação de que não tinha conhecimento do conteúdo do acordo pós-nupcial não constitui motivo para invalidação. Como um profissional sofisticado com vasta experiência em questões financeiras, sua falha em ler um documento legal claramente identificado antes de assiná-lo representa negligência de sua parte, não fraude ou coerção de sua esposa. O rosto de Nathan ficou vermelho de raiva, enquanto o juiz continuava. O acordo parece devidamente executado, com a devida consideração e divulgação. A disposição desencadeadora em relação à gravidez pode ser incomum, mas não é injusta, nem contrária à política pública. Portanto, nego sua moção para invalidar o acordo pós-nupcial. Miranda levantou-se imediatamente. Meritíssimo. Dada esta decisão, solicitamos uma suspensão para dar ao Sr. Morrison tempo para avaliar suas opções em relação ao pedido de divórcio em si. A juíza Watkins balançou a cabeça. O pedido já acionou as disposições do acordo. Uma suspensão seria processualmente sem sentido neste momento. Ela reuniu seus papéis. Estou agendando uma conferência de gerenciamento de caso para a próxima segunda-feira para estabelecer cronogramas de descoberta. Estamos encerrados. O estalo agudo do martelo ecoou pela sala do tribunal, enquanto Nathan me olhava com hostilidade indisfarçável. Thomas rapidamente reuniu nossos materiais enquanto o juiz partia. Uma vitória completa, ele murmurou. Parabéns, mas não parecia uma vitória. Apesar de tudo, observar o desenrolar da vida profissional e pessoal de Nathan não me trouxe nenhuma alegria. Ele ainda era o pai do meu filho, ainda o homem com quem amei o suficiente para me casar. Enquanto nos preparávamos para sair, Nathan se aproximou, ignorando a presença cautelosa de Thomas. Você não vai escapar impune, ele sibilou, baixo o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Eu sei coisas sobre os negócios do seu pai, coisas que interessariam aos reguladores federais. Nathan, respondi calmamente. Nós dois sabemos que você não tem nada. Não agrave seus problemas com ameaças vazias e possíveis calúnias. Isso não acabou. Ele insistiu, enquanto Miranda tentava afastá-lo. Você acha que ganhou? Você não tem ideia do que sou capaz. Na verdade, eu quero, eu disse suavemente. É por isso que tive a visão de proteger a mim e a nossa filha exatamente desse cenário. Thomas se colocou entre nós. Esta conversa acabou, Sr. Morrison. Qualquer comunicação adicional deverá passar por um advogado. À medida que Nathan era levado por uma Miranda cada vez mais frustrada, senti um vazio peculiar. O homem com quem me casei, ou pensei que tinha casado, desapareceu completamente, sendo substituído por esse estranho furioso que lançava ameaças e acusações. Do lado de fora do tribunal,
Os repórteres se reuniram, apesar de nossas tentativas de discrição. Thomas habilmente me guiou através deles até o carro que esperava, desviando de perguntas com facilidade e prática. Uma vez em segurança lá dentro, soltei um suspiro longo e trêmulo. Isso aconteceu como esperado. Melhor do que o esperado, corrigiu Thomas. A juíza Watkins raramente decide sobre questões financeiras complexas. O fato de ela ter feito isso mostra a força de nossa posição. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Caroline. Veredicto: pós-nupcial mantido. Nathan não está aceitando bem. Eu respondi simplesmente. Nenhuma surpresa aí. Papai está pedindo champanhe. Cidra com gás para você. Jantar na casa dele hoje à noite para comemorar. Guardei o telefone recostando-me no confortável assento de couro. Leve-me de volta para Harrington Holdings. Por favor, Martin. Ainda tenho trabalho para terminar. Tem certeza? Thomas perguntou, preocupação evidente em sua voz. Foi um dia agitado. Tenho certeza. Confirmei. O portfólio de Richardson não se administra sozinho, e focar no trabalho me impede de pensar em... Apontei vagamente em direção ao tribunal atrás de nós. Thomas assentiu em compreensão. Muito bem. Vou atualizar seu pai sobre os procedimentos de hoje e me preparar para a conferência de segunda-feira. Enquanto Martin se afastava do tribunal, olhei para trás e vi Nathan emergindo, cercado por repórteres. Mesmo à distância, sua linguagem corporal transmitia raiva e humilhação. Martin, eu disse de repente. Você poderia passar pela cobertura? Preciso verificar uma coisa. Claro, Sra. Harrington. Thomas me lançou um olhar interrogativo, mas eu apenas balancei levemente a cabeça. Uma suspeita havia se formado. O desalinho incomum de Nathan, suas acusações desesperadas, as preocupações de Edward Daniels sobre comportamento instável. Algo não estava batendo. Ao nos aproximarmos do nosso prédio, notei uma atividade incomum na entrada. A segurança do prédio estava envolvida no que parecia ser uma discussão acalorada com alguém dentro do saguão. Pare aqui, por favor, instruí Martin. Elise, advertiu Thomas. O que quer que esteja acontecendo, é melhor não se envolver. Só preciso ver. Insisti, baixando um pouco a janela. Daquela distância, eu podia agora distinguir claramente a cena. Nathan, tendo de alguma forma nos vencido aqui, estava discutindo com a segurança do prédio enquanto tentava remover várias caixas grandes do local. Minha suspeita confirmada, levantei a janela. Leve-me para Harrington Holdings agora, por favor, Martin. O que é? Thomas perguntou, notando minha mudança de comportamento. Nathan está removendo itens da cobertura contra a política de construção. Expliquei. Deixe a segurança cuidar disso. Já sinalizei nossos objetos de valor com a administração. Quando nos afastamos, enviei uma mensagem rápida ao gerente do prédio confirmando que Nathan não deveria ter permissão para remover nada além de roupas pessoais e produtos de higiene pessoal. Qualquer que fosse o jogo que ele estivesse jogando, fosse tentando proteger objetos de valor antes do congelamento de ativos ou simplesmente agindo por despeito, ele falharia. O portfólio de Richardson aguardava minha atenção. E minha filha merecia uma mãe focada no futuro, não pensando em um casamento que se revelou construído na ilusão. A ameaça final de Nathan ecoou em minha mente enquanto Martin acelerava, suavemente em direção a Harrington Holdings. Você não tem ideia do que sou capaz. Talvez não. Mas o que quer que acontecesse a seguir, eu estaria pronto. Os 3 dias seguintes passaram relativamente calmos, talvez calmos demais, dadas as voláteis palavras de despedida de Nathan. Dividi meu tempo entre a Harrington Holdings, onde o portfólio da Richardson exigia uma gestão cuidadosa durante as flutuações do mercado, e os preparativos para a conferência de gestão de casos de segunda-feira. Na sexta-feira à noite, Caroline me acompanhou até a cobertura para pegar roupas adicionais e itens pessoais. A segurança do prédio informou que Nathan não havia retornado desde sua tentativa fracassada de remover a propriedade, embora seu acesso não tivesse sido revogado. Tem certeza que não quer ficar na casa do papai?
Caroline perguntou enquanto vasculhávamos meu armário. Ou na minha casa. Esta cobertura parece, não sei, contaminada de alguma forma. Ainda é minha casa, respondi, selecionando roupas de maternidade apropriadas para as reuniões da próxima semana. Não serei expulso, especialmente antes de o tribunal tratar formalmente dos direitos de residência. Caroline suspirou, dobrando. Um suéter de cachemira com uma precisão incomum. Você é teimoso, sabia disso? Papai diz que é o Harrington que há em você. Diz o homem que uma vez se recusou a vender uma propriedade, apesar de 3 rachaduras nas fundações e uma infestação. De cupins, retruquei com um sorriso. Exatamente. A determinação teimosa está em nosso sangue. Ela fez uma pausa, a expressão ficando séria. Mas, falando sério, Elise, Nathan está se comportando de maneira irregular. Edward Daniels ligou para o papai novamente hoje. Aparentemente, Nathan tentou acessar os servidores seguros de Reynolds remotamente depois que suas credenciais foram suspensas. Isso foi preocupante. Ele conseguiu? Não, mas a tentativa em si acionou protocolos de segurança. Daniels está considerando uma ação legal. Absorvi essa informação, acrescentando-a mentalmente ao crescente catálogo de manobras cada vez mais desesperadas de Nathan. Primeiro o divórcio durante a gravidez, depois o caso com Miranda, seguido de tentativas de remoção de bens e agora uma potencial espionagem corporativa. O padrão sugeria uma crescente imprudência. Vou atualizar. Thomas! Decidi, enviando uma mensagem rápida para nosso advogado. Mas ainda vou ficar aqui esta noite. O prédio tem segurança 24 horas e mudei todas as fechaduras. Caroline não parecia convencida, mas não discutiu mais. Depois de me ajudar a arrumar o essencial, ela partiu relutantemente com promessas de fazer check-in de hora em hora. Sua preocupação era comovente, embora um tanto sufocante. Sozinho na cobertura, passei pelos cômodos familiares que agora pareciam sutilmente diferentes. Espaços antes compartilhados que logo seriam divididos. Memórias armazenadas em móveis e obras de arte que logo seriam liquidadas ou separadas. No berçário, passei os dedos pelo mural inacabado que Nathan começara a pintar, antes que seu interesse pela paternidade iminente diminuísse misteriosamente. Meu telefone tocou com uma chamada de um número desconhecido. Normalmente eu deixaria essas ligações irem para o correio de voz. Mas algo, intuição, talvez, me levou a atender. Elise Harrington, eu disse cautelosamente. Senhora Harrington, este é o detetive Ramírez, Departamento de Crimes Financeiros da Polícia de Nova York. A voz da mulher era profissional, direta. Você tem um momento para responder algumas perguntas sobre seu marido, Nathan Morrison? Meu pulso acelerou. Posso perguntar o que isso significa? Estamos investigando o acesso potencialmente não autorizado a sistemas financeiros seguros na Reynolds Financial. O supervisor do Sr. Morrison relatou atividades suspeitas. Portanto, Daniels já havia encaminhado o assunto para as autoridades. Interessante. Fico feliz em ajudar, detetive, mas devo observar que estou atualmente em processo de divórcio com meu marido e tenho conhecimento limitado de suas atividades profissionais. Entendido, respondeu o detetive Ramírez. No entanto, sua perspectiva pode ser valiosa. Amanhã de manhã você poderia trabalhar para uma breve entrevista, conforme sua conveniência? Marcamos um encontro na Harrington Holdings às 10 da manhã seguinte. Após encerrar a ligação, entrei imediatamente em contato com Thomas para informá-lo sobre esse novo desenvolvimento. O envolvimento da polícia muda as coisas, observou ele. Se Nathan estiver sob investigação criminal, isso poderia simplificar nossos processos de divórcio. Os tribunais têm uma visão negativa das partes envolvidas em má conduta financeira. Isso presumindo que ele seja realmente culpado de alguma coisa, apontei. Até agora, é apenas um comportamento suspeito. É verdade,
mas de qualquer forma, aumenta a pressão sobre ele para fazer um acordo de acordo com os termos pós-nupciais, em vez de prolongar o litígio enquanto estiver sob escrutínio. Depois que desligamos, me vi diante das grandes janelas com vista para a cidade, uma das mãos apoiada na barriga ativa do meu bebê. Minha filha estava particularmente enérgica hoje, como se sentisse a tempestade que cercava sua chegada iminente. Não se preocupe, eu sussurrei para ela. Aconteça o que acontecer, vou garantir que você esteja seguro e protegido. A tranquilidade do momento foi quebrada pelo zumbido áspero do interfone da cobertura. A voz do porteiro do prédio soou. Claramente, Sra. Harrington Morrison, peço desculpas pela interrupção, mas o Sr. Morrison está no saguão insistindo no acesso à cobertura. Ele parece agitado. Gostaria que a segurança o acompanhasse para fora? Considerei minhas opções rapidamente. Negar o acesso de Nathan poderia agravar seu estado já volátil, ao mesmo tempo que permitir sua entrada representava seus próprios riscos. No entanto, com a segurança do edifício consciente da situação e a minha família em alerta máximo, um confronto controlado pode ser preferível a prolongar o inevitável. Você pode mandá-lo subir, Anthony. Eu decidi. Mas, por favor, mantenha a segurança em prontidão. Claro, Sra. Harrington Morrison. Eles estarão lá fora se necessário. Fui até a cozinha, posicionando-me com a ilha de mármore entre mim e a entrada. Em poucos minutos ouvi as portas do elevador se abrirem, seguidas pelos passos irregulares de Nathan no hall de entrada. Ele apareceu na porta parecendo consideravelmente pior do que no tribunal. Barba por fazer, camisa amassada, olhos injetados. O executivo financeiro controlado e polido foi substituído por alguém que mal reconheci. Nathan, reconheci calmamente. Anthony mencionou que você estava agitado. Agitado? Ele deu uma risada áspera, entrando na cozinha, mas parando quando percebeu minha posição protetora atrás da ilha. Essa é uma palavra para isso. Traído pode ser outra. Destruído também funciona. O que você quer, Nathan? Thomas deixou claro que toda comunicação deveria passar por um advogado. Thomas Pierce. Ele cuspiu o nome como uma maldição. O cão de ataque do seu pai. Diga-me, Elise, esse era o plano o tempo todo? Case-se comigo. Deixe-me construir uma vida com você e depois me destrua quando eu não for mais útil? Você decidiu se divorciar de sua esposa grávida. Lembrei-lhe gentilmente. Tudo o que aconteceu desde então foi a consequência natural dessa escolha. Ele andou pelo perímetro da cozinha, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Daniels. Me suspendeu. Você sabia disso? Aguardando investigação sobre irregularidades financeiras. Presumo que seja obra do seu pai. Meu pai não tem influência sobre os procedimentos internos da Reynolds Financial. Corrigiu. Se você está sendo investigado, é porque suas ações merecem escrutínio. A expressão de Nathan escureceu. Sempre tão calma, tão razoável. Essa é a sua atuação, não é? Pequena Elise quieta, esposa solidária que nunca reclamou, nunca questionou enquanto secretamente conspira e manipula nos bastidores. Não houve conspiração, Nathan. Apenas proteção contra exatamente o cenário que você criou. Mantive minha posição atrás da ilha, uma mão apoiada protetoramente em minha barriga. Agora? O que você quer? Presumo que você não veio. Aqui apenas para me acusar de conspirações. Ele parou de andar abruptamente. Eu quero o que é meu, metade dos bens, conforme combinado quando nos casamos. Não isso. Essa execução financeira que seus ditames pós-nupciais. O acordo que você assinou é juridicamente vinculativo. Lembrei-lhe. O juiz Watkins foi bastante claro nesse ponto. Porque eu não li as letras miúdas. Ele explodiu, batendo a mão no balcão. Um erro, um descuido, e você está usando isso para levar tudo. Nem tudo, eu o corrigi calmamente. Só o que é meu e de nossa filha por direito. Você manterá exatamente o que trouxe para o casamento, ajustado para um crescimento razoável. Razoável? Ele riu amargamente. 2.
Milhões se tornam o quê? Talvez 3? Enquanto você sai com mais de 20? 23,6, esclareci. E sim, esse é o acordo que você assinou. 3 vezes. Nathan foi em direção a uma das gavetas da cozinha e eu fiquei tensa, subitamente alerta ao perigo potencial. Mas ele apenas retirou uma pequena pilha de papel, jogando-a na ilha entre nós. Aqui está minha contraproposta, afirmou ele categoricamente. Rasgue o pós-nupcial, a divisão padrão meio a meio, a custódia conjunta e não divulgarei essas informações à SEC e à imprensa financeira. Olhei os documentos sem tocá-los. Impressões de diversas transações da Harrington Holdings, inclusive diversas relacionadas ao portfólio da Richardson. Estes são documentos corporativos confidenciais, observei com a voz endurecendo. Removê-los da Reynolds Financial constitui, no mínimo, espionagem corporativa, possivelmente roubo de segredos comerciais. Chame do que quiser, ele. Encolheu os ombros com falsa indiferença. Mas estes mostram padrões claros de abuso de informação privilegiada entre as subsidiárias da Harrington e os clientes da Reynolds. O momento do investimento coincidente é demasiado preciso para ser acidental. Estudei os papéis com mais atenção agora, reconhecendo imediatamente o que ele estava tentando apresentar como prova. Essas são transações padrão de mercado. Nathan, não há nada de ilegal ou impróprio nelas. Um bom promotor poderia fazê-los parecer suspeitos, rebateu ele. O suficiente para desencadear uma investigação, destruir as ações da Harrington e criar problemas públicos para a empresa de seu pai. Sua empresa agora também, suponho. Então, esta era a sua jogada. Chantagem desesperada apoiada em provas. Fabricadas. Considerei minhas opções, sabendo que aceitar sua ameaça a legitimaria, embora rejeitá-la abertamente, poderia provocá-lo ainda mais. Você deveria saber, eu disse cuidadosamente, que o detetive Ramírez, do NYPD Financial Crimes, me ligou mais cedo. Eles estão investigando o acesso não autorizado aos sistemas de Reynolds. Dado o momento e os documentos na sua frente, imagino que você terá notícias dela em breve também. O sangue sumiu do rosto de Nathan. Você está blefando. Nos encontraremos amanhã de manhã às 10, respondi calmamente. Sinta-se à vontade para verificar com o departamento. O comportamento confiante de Nathan desmoronou visivelmente. Elise, me escute. Eu não sou o vilão aqui. Cometi erros, sim, mas esse divórcio não foi para machucar você. Foi para ser honesto antes de nossa filha chegar. Você não preferiria que ela crescesse com pais separados que se respeitam do que juntos em um casamento sem amor? A súbita mudança para uma preocupação razoável poderia ter sido convincente se eu não tivesse testemunhado o seu crescente desespero ao longo da semana passada. Nathan, eu disse suavemente, se você realmente se importasse com o bem-estar de nossa filha, você não estaria tentando chantagear a mãe dela com evidências forjadas enquanto estava sob investigação criminal. Você estaria focado em construir um relacionamento estável de coparentalidade e garantir seu próprio futuro. Sua expressão endureceu novamente. Então é isso? Sem negociação? Sem compromisso? O acordo pós-nupcial já representa o compromisso, expliquei. Você retém seus bens pré-matrimoniais mais um crescimento razoável, a pensão alimentícia será justa e os acordos de custódia priorizarão as necessidades de nossa filha. Esse é o melhor resultado disponível agora. Nathan olhou para mim por um longo momento, algo ilegível mudando em seus olhos. Depois, sem aviso, varreu os documentos do balcão num súbito acesso de raiva. Isso não acabou. Ele sibilou, a mesma ameaça que fez fora do tribunal. Você acha que ganhou, mas eu vou encontrar um jeito. Sempre há um jeito. Nathan, eu disse com firmeza. As ameaças não vão mudar a realidade jurídica. Elas só vão piorar as coisas para você. Ele se moveu em minha direção de repente, e eu instintivamente recuei.
uma mão protegendo minha barriga. Vendo minha reação, ele parou, um lampejo de vergonha cruzando suas feições. Eu não... Ele começou, depois parou. Eu não sou essa pessoa, Elise. O que quer que você pense de mim agora? Então seja melhor do que isso, eu insisti baixinho. Aceite o acordo, concentre-se na construção do seu futuro e seja o pai que nossa filha merece. Por um momento, apenas um momento, vislumbrei o homem com quem pensei ter me casado. Vulnerável, incerto, capaz de crescer. Então sua expressão endureceu mais uma vez. Vou sair sozinho, disse ele rigidamente, reunindo os documentos espalhados. Diga à sua amiga detetive que estarei disponível se ela tiver dúvidas. Depois que ele saiu, soltei uma respiração instável que não percebi que estava segurando. O confronto tinha sido intenso, mas, em última análise, produtivo. Nathan compreendia agora que a sua tentativa de chantagem só piorara a sua posição e o envolvimento das forças de segurança tinha-o claramente abalado. Liguei para a segurança do prédio para confirmar que Nathan havia deixado o local, e depois mandei uma mensagem para Thomas, com um breve resumo do encontro. Sua resposta foi imediata. Salve qualquer filmagem de vigilância. Documente. Tudo. Discutiremos outras etapas amanhã. O sono foi difícil naquela noite. Minha mente repassava o confronto enquanto minha filha mantinha sua rotina de exercícios aparentemente noturnos. Pela manhã, tomei uma decisão. Uma decisão que equilibrava justiça com praticidade. E o mais importante, servia aos interesses de longo prazo de nossa filha. A detetive Ramírez chegou precisamente às 10 da manhã seguinte. Uma mulher compacta, com olhos inteligentes e movimentos eficientes. Depois de revisar o que eu sabia sobre as atividades de Nathan na Reynolds Financial, pouco, e seu comportamento recente, preocupante, ela me agradeceu pelo meu tempo. Mais uma pergunta, Sra. Harrington, disse ela enquanto reunia suas anotações. Dado o comportamento cada vez mais errático do seu marido, você considerou uma ordem de restrição? A sugestão me fez pensar. Isso é algo que você recomendaria com base em sua experiência profissional? A detetive Ramírez escolheu as palavras com cuidado. Em casos de crimes financeiros, muitas vezes vemos uma escalada quando o sujeito se sente encurralado. O Sr. Morrison perdeu sua posição profissional, enfrenta o divórcio em condições desfavoráveis e agora está sob investigação criminal. Vou discutir isso com meu advogado, prometi. Obrigado pela sugestão. Depois que ela partiu, convoquei uma reunião de emergência com Thomas, meu pai e Sarah Matthews, na sala de conferências da Harrington Holdings. Juntos, formulamos uma abordagem multifacetada para resolver definitivamente a situação de Nathan. Na manhã de segunda-feira, nossa estratégia estava pronta. Quando Nathan e Miranda chegaram para a conferência de gestão do caso, Thomas solicitou imediatamente uma reunião privada numa das salas de consulta do tribunal. Antes de prosseguirmos, começou Thomas quando todos nos sentamos. Meu cliente gostaria de propor um acordo modificado. As sobrancelhas de Miranda se ergueram em surpresa, enquanto Nathan pareceu instantaneamente desconfiado. Que tipo de modificação? Ele perguntou cautelosamente. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Um que potencialmente beneficie todos nesta mesa. Durante os 20 minutos seguintes, expus nossa proposta. O acordo pós-nupcial permaneceria em vigor no que diz respeito à divisão de bens, mas com 3 modificações significativas. Primeiro, Nathan receberia um acordo estruturado que proporcionaria liquidez adicional. $2 milhões além dos seus bens pré-matrimoniais, pagáveis ao longo de 5 anos, condicionado à sua total cooperação com a investigação interna da Reynolds Financial e quaisquer inquéritos policiais. Em segundo lugar, ele manteria os direitos de visita da nossa filha sob condições supervisionadas durante o primeiro ano, passando depois para regimes padrão, assumindo um comportamento adequado. Terceiro,
A Harrington Holdings forneceria uma referência profissional limitada à verificação das suas datas de emprego e posição na Reynolds, sem mencionar as circunstâncias da sua saída, uma vez resolvidas todas as questões jurídicas. Em troca, Nathan assinaria acordos abrangentes de confidencialidade e não depreciação, abrangendo tanto o nosso casamento como qualquer conhecimento das práticas comerciais de Harrington. Por que você ofereceria isso? Miranda perguntou desconfiada. Você venceu em todos os momentos. O pós-nupcial é válido. A situação profissional de Nathan é, na melhor das hipóteses, precária, e você detém toda a vantagem. Por quê? Respondi simplesmente. Nossa filha merece um pai com a oportunidade de reconstruir sua vida, e não uma vida destruída por seus piores impulsos. Nathan me estudou atentamente, claramente em busca de motivações ocultas. E se eu recusar? Então, procederemos conforme originalmente descrito no acordo pós-nupcial, respondeu Thomas. Além disso, a Harrington Holdings cooperará totalmente com quaisquer investigações policiais sobre potencial espionagem corporativa ou tentativa de chantagem. A ameaça era clara, mas entregue profissionalmente. A tentativa de Nathan de usar documentos confidenciais como alavancagem saiu pela culatra espetacularmente. Miranda solicitou um tempo para conversar em particular com seu cliente. Quando retornaram, 20 minutos depois, o comportamento de Nathan havia mudado sutilmente. Menos desesperado, mais resignado. Aceitamos seus termos, afirmou Miranda profissionalmente, com o entendimento de que todas as investigações atuais serão resolvidas como parte deste acordo. A Harrington Holdings não tem controle sobre as ações de aplicação da lei, esclareceu Thomas. Mas transmitiremos à Reynolds Financial que consideramos quaisquer questões civis entre eles e o Sr. Morrison, resolvidas por este acordo. Os documentos foram redigidos e assinados nas 2 horas seguintes, transformando o que poderiam ter sido meses de litígios amargos numa resolução estruturada. Quando completou, Miranda saiu para preencher a papelada necessária, deixando Nathan e eu momentaneamente sozinhos na sala de consulta. Por quê? Ele perguntou baixinho. Depois de tudo, por que me oferecer alguma tábua de salvação? Apoiei as 2 mãos na minha barriga arredondada, sentindo os movimentos da nossa filha. Porque a raiva e a retribuição são bases fracas para a criação dos filhos. E porque eu quis dizer o que disse, ela merece um pai capaz de redenção. Eu não merecia você, disse ele depois de um momento, um raro vislumbre de genuína autoconsciência. Eu nunca fiz. Talvez não, reconheci. Mas isso é irrelevante agora. O que importa é o que você fará a seguir. Se você se tornará alguém que nossa filha possa respeitar. Ele assentiu lentamente. Vou tentar. Isso é tudo que posso prometer agora. É o suficiente para começar. Respondi, reunindo meus pertences. Enquanto me movia em direção à porta, fiz uma pausa. O mural do berçário, aquele que você começou a pintar antes, tudo. Era lindo. Ela teria adorado. Algo parecido com tristeza brilhou em seu rosto. Talvez algum dia eu possa terminar um para ela, em qualquer lugar que se torne meu lar. Talvez. Eu concordei suavemente. Adeus, Nathan. 3 meses depois, em uma ensolarada manhã de primavera, Alexandra Caroline Harrington fez sua entrada. No mundo, 3,4 kg de personalidade determinada, com os olhos da mãe e o queixo teimoso do pai. Meu pai, Caroline e Sarah Matthews lotaram meu quarto de hospital com flores, balões e pequenos produtos da Harrington Holdings. Ela é perfeita, declarou Caroline, embalando a sobrinha com uma perícia inesperada. Já é uma verdadeira mulher, Harrington. Com a determinação de Morrison, acrescentei calmamente, observando o pequeno punho da minha filha agarrar o dedo de Caroline com uma força surpreendente. Nathan enviou flores e um pequeno chocalho de prata, mas respeitou os limites, que estabelecemos durante as negociações finais. De acordo com as atualizações mensais de Miranda, ele havia se mudado para Chicago,
aceitado um cargo em uma empresa financeira menor e fazia terapia regularmente. Pequenos passos para se tornar o pai que Alexandra um dia poderá conhecer mais, plenamente. Por enquanto, a nossa filha cresceria rodeada pela força da sua família materna, enquanto eu continuava a construir o legado Harrington que ela acabaria por herdar. O portfólio da Richardson já havia se expandido sob minha direção, e o Conselho aprovou recentemente minha proposta para uma nova divisão focada no desenvolvimento sustentável. Enquanto via minha família adorar Alexandra, refleti sobre a viagem inesperada dos últimos 9 meses. O que começou como uma traição se transformou em oportunidade, revelando forças que eu não sabia que possuía e esclarecendo prioridades que, de outra forma, poderia ter negligenciado. "O que você está pensando?" meu pai perguntou, acomodando-se na cadeira ao lado da minha cama de hospital. "Você tem aquela aparência estratégica de novo." "O futuro", respondi, sorrindo enquanto Caroline cuidadosamente devolvia a Alexandra aos meus braços. "E todas as possibilidades que ela oferece." Alexandra bocejou amplamente e depois se acomodou contra meu peito com total confiança, já segura em seu lugar no mundo. Quaisquer que fossem os desafios que nos aguardavam, quaisquer que fossem as complexidades que o futuro reservava em relação ao seu pai, eu tinha a certeza de uma coisa. A proteção que eu tinha colocado em prática tinha garantido não só o nosso futuro financeiro, mas também a base para ela crescer com a sua própria força. Alguns poderão encarar o acordo pós-nupcial apenas como uma manobra legal, uma armadilha estratégica para um marido insuspeito. Mas eu sabia melhor. Foi um ato de amor, não por Nathan, mas pelo filho que criaríamos juntos. Seguro contra a tempestade que eventualmente viria, garantindo que, quando ela passasse, ainda estaríamos de pé, com os rostos voltados para o sol. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.